E tivemos um episódio duplo de Demolidor Renascido e eu vou comentar tudo com vocês com spoilers depois da vinheta. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, bora falar de Demolidor, não temos muito tempo, porque ontem tivemos 2 episódios. Ainda não ficou claro a razão da gente ter tido 2 episódios, tá? Algumas pessoas estão dizendo que é por causa de Andor, que precisa estrear e não quer estrear no mesmo dia da final do Demolidor. Tem pessoas dizendo que eram episódios pequenos, então eles cabiam num dia só. Tem gente dizendo que eram episódios, um episódio não era muito satisfatório, então colocaram os 2. E outros dizendo que é porque o Demolidor aparecia de vez nesses 2 episódios. Não é bem isso, porque primeiro episódio, vamos falar primeiro dele, que é um episódio que parece saído diretamente de uma história em quadrinhos. Ele é muito fechadinho, ele é quase um filler. Ele só não é um filler porque ele tem alguns elementos ali que vão ajudar a empurrar um pouquinho a história. Mas é quase uma aventura independente do Demolidor, que ainda não é Demolidor. Matt Murdock vai até o banco conseguir um financiamento, porque de tanto fazer pro bono, de tanto pegar casos impossíveis, de tanto perder no tribunal, eles estão quebrando o escritório de advocacia. E aí o Demolidor vai até o banco conseguir um empréstimo e ele fala lá com o pai da Kamala Khan. Nós temos aqui um bom crossover, né? É citada a Miss Marvel, é citada a Kamala Khan várias vezes. Falam que ela está na Califórnia visitando uma amiga. Sabe o que ela vai fazer na Califórnia? Sim, recrutar a filha do Homem-Formiga. Recrutar a Casey para os Jovens Vingadores /Campeões. E aí o Demolidor, o Matt Murdock, está lá no banco, ele não consegue empréstimo. Quando ele vai embora, ele ouve que o banco que ele acabou de sair está sendo assaltado e ele volta. E ele entra lá e aproveita o fato, né, dele ser deficiente visual para poder engambelar os ladrões do banco. E nós temos um típico rouba-banco que poderia ter saído de uma história dos anos 80, principalmente porque eles usam uma tecnologia lá que não fica bem explicada, que derruba as câmeras, derruba o Wi-Fi, derruba luz, derruba telefone, derruba tudo. Pra gente ficar bem ilhado mesmo dentro daquela agência bancária. Inclusive o 3G, o 4G, o 5G, né? Também cai. Uma hora o personagem fala assim, o telefone não tá funcionando. Esse AT&T é uma droga. Por quê? Porque de alguma forma eles também conseguiram bloquear o sinal do celular. Não mostra como, eu acho que poderia ser fácil. Não estamos lidando com Marvel, não estamos dando tecnologia fantástica. Era só botar um aparelhinho ali na parede, Stark, ou qualquer outra Industries da Marvel, e é um bloqueador local de celular. Acabou. Tá explicado, não precisava mais que isso. Mas fica subentendido, e às vezes você fica imaginando que aqueles personagens ali poderiam sacar o celular a qualquer momento, né? Nem que se fosse por impulso. Mas não, estamos vivendo num mundo sem celular. É praticamente uma história do Demolidor nos anos 80. E aí os ladrões querem o cofre, eles querem invadir o cofre. Por quê? Porque eles estão trabalhando pro Luca. Quem é o Luca? Um daqueles capangas do rei do crime, que está devendo 1,8 milhões de dólares. E o cara manda os malucos assaltar o banco para poder conseguir uma grana para pagar a dívida com o rei do crime. Só que esse banco não é um banco de dinheiro, é um banco de depósito, tem cofres. E eles estão atrás de um cofre específico que tem um diamante laranja que vale uma fortuna, que vale essa grana que eles estão precisando. E eles precisam do gerente para abrir o cofre. Mas o gerente não está na agência. Quem está na agência é o gerente substituto, que é o pai da Kamala Khan, o Seu Khan. E o Seu Khan fala assim, não, eu sei como abrir o cofre, para poder, né, fica nervoso na hora, mas ele não sabe. E aí os caras levam ele para lá e o Matt Murdock tá ali e fica, né, tentando ganhar tempo, meio que dar uma maciada nos bandidos e tal. Os bandidos usam cada um uma máscara colorida, que é interessante, né? Porque eles se tratam pela cor. Eles não precisam falar o nome deles, claro. Não precisam inventar um apelido. É uma coisa meio Tarantino, né? De inventar o Mr. alguma coisa, Mr. Pink, Mr. Black, Mr. White. Aqui nós temos a máscara mesmo colorida, que os caras falam ou vermelho, ou verde, ou azul. E aí o Matt Murdock fala que é no banheiro. Quer ir no banheiro. Preciso de alguém pra sacudir pra mim. O cara fala, deixa que eu te levo. Aí ele vai no banheiro, pá. E claro, né, cara? O cara é demolidor, né? Assim que ele fica sozinho com o maluco, eu acho que é o azul, ele já dá um plá, vai cair quase a escopeta do chão, ele cata a escopeta, pega o cara aqui, dá o mata-leão e derruba o maluco. Não é azul não, é o vermelho. O azul tá com o seu Khan. E o seu Khan chega lá e aí, abre esse cofre aí, pô, esse cofre é antigo, né? E eles dão também essa desculpa aí que o cofre é antigo, que a agência é muito antiga. Por quê? Pra tudo ficar com uma cara retrô, pra tudo parecer realmente uma história que poderia estar nos anos 70, nos anos 80. E o Demolidor aparece, salva o Sr. Khan de tomar um tirambaço ali naquele momento, porque ele não tem como abrir o cofre.
E aí o Demolidor usa as habilidades dele de uma forma muito especial, qualquer. Ouvindo. Ele consegue arrombar o cofre só ouvindo a combinação, só ouvindo o tic-tac das engrenagens, que é uma história muito legal, uma maneira muito legal de demonstrar os poderes do Demolidor, tanto do tato quanto da audição. E aí eles entram lá, conseguem, aí descobrem o negócio das duas chaves, o bandido tinha uma chave, o gerente tem outra, eles conseguem encontrar. Ah, não, só tem 4 aqui, então testem todos que começam com 4. Ele vai testando até achar. Eu acho que se o Demolidor passasse o dedo ali, ele pegava. Passasse o dedo ali, mesmo apagadinho, mesmo ele sentia a textura ou né, o alto relevo, o baixo relevo do 4 e ia ler. Mas ele não faz isso não. E aí eles pegam o diamante, beleza. E o Demolidor começa a ouvir lá fora. Porque antes de voltar pro banco, o Demolidor tá ligando pra sócia dele e fala assim, ó, não consegui uma grana. Mas ele ouve o assalto e fala assim, chama o 91. Os bandidos ficam pistola, porque quem chamou a polícia, né? Foi o Demolidor logo antes, se você não reparou. E aí, a polícia vai entrar, vai estourar, e os bandidos vão matar os reféns, e fica aquele impasse, fica aquele negócio, e o Demolidor aparece com o diamante na mão, ó, libera os reféns que eu te dou aqui o diamante. E a polícia tá entrando, dá aquela explosão, ele joga o diamante pra cima, o moleque passa a mão no diamante, aí ele passa a mão, aí é maneiro, né, porque tem uma comparsa ali no meio dos reféns. Passa pra comparsa e fala, leva isso aqui pro Luca, e ele sai pro outro lado, ele veste de polícia, só que o Demolidor tá no calço, né, ele usa aquela máscara vermelha, que ele pegou do cara que ele nocauteou, enfia na cabeça e ó, desce a porrada, desce o esculacho no verde, que era o maluco lá do... É uma história meio irlandesa, né, porque os bandidos são irlandeses, tá no dia de St. Patrick, e o próprio Demolidor também tem origem, né, tem descendência de irlandeses, ele até fala que não lembra de onde ele veio, porque ele é órfão e tal, só foi conhecer a mãe dele mais tarde, o pai dele morreu logo depois, né, de ganhar os poderes. Mas eu acho que ele sabe de onde veio, mas não quis falar. Aí, pô, tem um episódio fechadinho do Demolidor, e no final ele bota o diamante dentro das balinhas. A comparsa, na verdade, ela tava com o saquinho, só que se você ver, ele tava com o diamante na mão, o saquinho na outra, ele só joga o saquinho, né? E dentro do saquinho tinha aquelas balinhas de caramelo que o Sr. Khan, ele oferece pro Matt Murdock logo no início. E ele coloca o diamante no meio das balinhas ali, e o Sr. Khan acha o diamante e fala assim, oh, olha lá! E é interessante que ele tem a Pop Funko da Miss Marvel. Ele sabe que a filha dele é Miss Marvel, o mundo não. Mas então ele fala assim, minha filha é muito legal, olha aqui que legal a Miss Marvel, nossa heroína lá de Jersey. Né? Ele dá uma vacilada ali de conectar as duas coisas, mas tudo bem. E aí, eu acho engraçado também que se ele não vê aquele diamante no meio da balinha ali, o próximo cliente que aceitasse uma balinha, o cara fosse um pouquinho mais malaco ali, o cara levava o diamante embora. Mas é uma forma do Demolidor dizer que ele não tá, né, que ele não está interessado, apesar de ele pedir empréstimo pro banco e o banco continuar negando o empréstimo, ele não está interessado em ficar com propriedade dos outros. E ele devolve o diamante então, e o Sr. Khan convida até ele para puxar um rango lá na casa dele com a família Khan. Quem sabe a gente tem até um crossover aí no futuro, se isso realmente acontecer. E aí esse episódio fechadinho, beleza, show, 5º episódio, top. Tô terminando agora o vídeo do 5º episódio, ficou longo pra caramba, então vou fazer 2 vídeos, vou fazer do 5º e do 6º. Então espera um pouquinho que daqui a pouco entra no ar a crítica do 6º episódio.